Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Versículo 1. Eu quero dar uma visão assim bem panorâmica desse capítulo 8 e um pouquinho do capítulo 9. Nós vamos ficar aí nesse texto que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos ler novamente a partir do 1? Também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Fecha seus olhos, vamos orar, pedir a Deus a sua palavra. Ó Deus, sobre tudo que nos pode ser dado nessa noite, de tudo que o Senhor pode nos abençoar nessa noite, nos abençoe também com a sua palavra. Que ela seja instrução para nós, correção, ensino, edificação, estímulo, que nós possamos viver para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração, espero que tenha sido o Senhor, de estar falando com os irmãos, nesse mês de julho, a respeito de generosidade. Generosidade. Confesso que tem essa palavra e mais duas pela frente. Preguei 2 palavras já a respeito desse tema. A primeira palavra que eu falei com os irmãos, há 2 domingos atrás, foi sobre o perigo que nós corremos desde sempre, não é de agora, hoje muito mais, nos dias atuais. No texto que nós lemos de 2 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo nos advertiu que nos últimos dias haveriam, no meio da igreja, ensinos muito perigosos, e um desses ensinos que seria danificadores da nossa fé, que poderia nos arruinar, é ter uma fé num evangelho que busca nos dar lucro financeiro. Ele diz que a piedade não é fonte de lucro, como alguns têm pregado, diz o apóstolo Paulo. E o perigo de nós transformarmos a nossa espiritualidade numa busca a Deus para que Deus nos dê bens materiais. E é isso que nós temos visto acontecer de maneira muito intensa nos nossos dias, a chamada teologia da prosperidade, que tem trazido tantas pessoas para prédios de reuniões de igrejas, enchidos lugares, onde as pessoas são ensinadas a se relacionar com Deus, como o próprio Jesus disse, que era mamon, onde o Deus, esse mamon, penetra sorrateiramente nas nossas vidas, fazendo com que as riquezas sejam elevadas ao status de divindade, determinando como é a nossa relação com Deus, usando a Deus para nosso lucro pessoal, e isso tem enriquecido as denominações, as instituições, e trazido um estrago terrível à fé de muitos irmãos. Semana passada, eu falei com os irmãos aqui a respeito da dificuldade de sermos generosos, porque nós temos algumas coisas entre o nosso praticar da generosidade, que é simples. Eu falei com vocês a respeito da mulher samaritana, não sei quem estava aqui e se lembram, que Jesus pede à mulher um simples copo de água. Ele é um homem que está vindo de uma viagem,
no meio-dia, cansado e com sede. Para nós é o Messias, para nós é o Cristo de Deus, mas para aquele cenário, aquela mulher vendo aquele homem pela primeira vez, é um andarilho, é um sujeito, é um homem que se aproxima do poço e lhe pede água. Ela deveria simplesmente, como qualquer um de nós, deveríamos fazer, pegar um copo de água daquilo que ela tem, do esforço dela de buscar ali, né, de trazer a água e oferecer para aquele homem sedento um copo de água. E nós vimos que havia muitas coisas em discussão para que aquela mulher pudesse dar da sua água àquele homem que tem sede. E eu disse para os irmãos que nós vivemos em um mundo de necessidade, em um mundo de carência, e essas pessoas não são assistidas, não é porque não há recursos, é porque existem muitas discussões antes da gente abençoar, antes da gente ajudar. Nós temos muitas perguntas para fazer àquela pessoa que precisa. Se ela merece, por que ela está daquela forma. Naquele caso ali, era um homem, ela era uma mulher, ela era uma samaritana, Jesus é um judeu. Então, qual é o lugar da adoração? Uma conversa que vai ali, e a mulher não consegue dar uma água para aquele moço. E Jesus então fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus. E eu disse para os irmãos que nós eliminamos a dificuldade em sermos generosos quando nós conhecemos a graça de Deus, o dom de Deus. Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria. E Jesus, ao invés, ele chama aquela mulher de não depender daquele copinho de água e oferece àquela mulher uma fonte, um rio. E é interessante que quando aquela mulher, ela discerne a Jesus, ela larga para trás o cântaro. Aquilo por quem ela vivia, aquele pouquinho de água, ela abandona aquele pouquinho, a mentalidade daquele pouquinho de água para se tornar uma fonte. E eu terminei desafiando os irmãos aqui, para que nós pudéssemos orar, para que Deus nos desse não copos de águas, e que generoso não é a quantidade de águas que você dá, porque a quantidade de águas que você dá, irmãos, tem a ver com o tamanho do seu cântaro. Se você tem um cântaro e tem um punhado de gente em casa para beber água, vocês já viram na televisão aqueles lugares que não tem água e as pessoas vão com aqueles baldes, com aquelas latas de água, né, na cabeça, e vão andar quilômetros com aquela água na cabeça, né, com aquela lata de água na cabeça. Imagina uma pessoa, um grupo de pessoas, sei lá, 13 pessoas, Jesus e mais 12 homens parando uma pessoa no meio do caminho, pedindo para que ela pudesse dar água daquela lata. Ela iria dizer, olha, eu gostaria de te dar, mas o que eu tenho é tão pouco para esse tanto de gente, então eu vou deixar vocês com sede e vou para lá. E nós temos dificuldade de sermos generosos, porque nós estamos olhando para o nosso cântaro. Enquanto Jesus diz, eu vou fazer de você uma fonte, um rio. E um rio você não precisa economizar, porque sempre tem. A água vai, mas sempre tem água para ajudar quem está com sede. Olha só, na semana passada eu disse da dificuldade de que uma mulher, na sua pobreza, ela tinha muita dificuldade em dar água. Nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de uma igreja, uma região muito pobre, mas eles são muito generosos. A palavra dessa noite é generosidade, uma graça que devemos desejar. Vamos ler o tema? Mais uma vez, generosidade, uma graça que devemos desejar. Este ponto destaca a notável generosidade da igreja da Macedônia como um modelo, enfatizando que a nossa doação, a nossa ação de generosidade é fruto da graça de Deus. Esse texto começa usando exatamente isso, que a graça de Deus para aqueles homens, para aquela igreja, é uma ação
é uma ação da graça, o exemplo da generosidade da Macedônia e a graça da doação. É impressionante como isso é poderoso naqueles irmãos. Como pode haver tanta generosidade em um cenário de extrema pobreza? Como é possível haver tanta generosidade em um cenário de extrema pobreza? Eu queria que você lesse comigo novamente o versículo 1 e 2 do capítulo 8 de 2 aos Coríntios, capítulo 8, 1 e 2. Veja só, irmãos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Então, como é possível? Olha só, veja só o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Por profunda pobreza deles. Redundou em grande riqueza da sua generosidade. Às vezes nós pensamos que ser generoso tem a ver com ter. Ser generoso tem a ver com ter. E não é verdade, porque estes irmãos não tinham. A intenção da nossa pregação, da nossa palavra nessa noite, já deu para você perceber que nós não somos uma igreja que tenta, por meio de meios escusos, impressionar a igreja para que a igreja dê dinheiro aqui no gasofilácio. Não, a intenção do evangelho é ensinar você a ser generoso, e quem é generoso em qualquer lugar. E o que estes irmãos, que têm tamanha pobreza, profunda pobreza, e que está em muita prova de tribulação, por que estes irmãos foram tão generosos assim? O que é que está motivando esses irmãos? Olha só, eu coloquei aqui extrema pobreza versus grande generosidade não combina. Extrema pobreza versus grande generosidade. Como é que pode você exigir de você, pedir de você, que você seja alguém ativo na contribuição de ajuda, seja aqui ou na vida, se você é alguém extremamente carente? Esta é a visão que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto. Paulo está falando com os irmãos da igreja de Corinto a respeito de outros irmãos de Macedônia. Paulo está dizendo, eu quero relatar para vocês o que aconteceu com um grupo de irmãos que eram profundamente pobres, e como foi que lá no meio daqueles irmãos, Deus agiu de tal maneira que, apesar da profunda pobreza deles, houve uma riqueza de generosidade na vida deles. O que é que está por detrás? Eles eram extremamente pobres. Eles eram extremamente pobres. Mas, no entanto, o texto diz, versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha só novamente, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Do versículo 1 até o versículo 4, estas coisas aparecem aí no texto. Eles eram extremamente pobres, eles deram com grande alegria, eles deram acima de suas posses, eles deram por iniciativa própria, e eles suplicaram e insistiram para dar, e eles viam nessa doação um sentimento de
privilégio. Irmãos, nós não estamos falando de pessoas que têm condições. Nós estamos falando de um ambiente onde existem irmãos que estão fazendo alguma coisa ali para outras pessoas, e estas pessoas que estão ajudando, elas não têm a mínima condição de fazê-lo. Aquelas pessoas estão se doando à necessidade de outras pessoas, não porque são bonzinhos. Os macedônios não são os irmãozinhos bons, não são pessoas que estão sendo estimuladas a darem por alguma questão. A Bíblia diz que eles fizeram isso por iniciativa própria. Há uma ação na vida daquelas pessoas, elas não são ricas, e elas estão agindo voluntariamente, elas tomaram a decisão de ajudar. Alguma coisa as impeliu, e elas estão fazendo não porque podem fazer, não é porque está sobrando dinheiro, não é porque elas têm recursos suficientes para ajudar. Qualquer pessoa que visse aquelas pessoas se colocando à disposição para ajudar, não as chamariam de qualquer outra coisa, mesmo menos pessoas sãs, porque elas estão dando não bem acima do que podem, e elas estão contribuindo. Agora, olhem para este quadro que eu mostrei para vocês aqui. Essa voluntariedade, esse dar de maneira acima do que podem, esse senso de privilégio, eles se sentiam privilégio, eles rogaram com insistência para participar desse movimento que Deus estava fazendo. E eu peço para vocês olharem para esse quadro que eu mostrei para você e veja se isso é uma ação natural e comum a nós mesmos. Se nós somos pessoas tão generosas assim, de repartir até o que não tem com outras pessoas. Nós somos uma raça, a raça humana é uma raça humana que está em pecado, ela está numa situação, no estado de rebelião contra Deus, e é próprio de cada um de nós buscar os nossos próprios interesses, lutar pelas nossas causas. Se você prestar atenção, eu conheço muitos filhos muito ricos e pais que moram numa tapera. Pessoas muito bem-sucedidas e o seu irmão ou a sua irmã ou alguém próximo a eles vivem em extrema necessidade. E não estão ajudando, não é porque não podem. Essa foi a mensagem da semana passada. Mas existem muitas coisas ali entre você que tem e pode ajudar, entre o que não tem e você tem uma explicação porque você não ajuda. Tem explicações porque você não ajuda. Aqueles irmãos da Macedônia poderiam dizer: Paulo, eu reconheço que os irmãos de Jerusalém estão vivendo uma escassez histórica. Mas olhe para nós não temos a mínima condição de ajudar. Porque o que nós temos não mal dá para nós. Não dá nem para mim. Então eu não posso participar, eu não posso ajudar. E é por isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção e chamando a atenção dos irmãos da igreja de Corinto a respeito da generosidade dos macedônios e que não veio essa abundância deles mesmos, nem eles mesmos porque eram bonzinhos, muito pelo contrário. A generosidade não está ligada à obediência a uma vontade meramente externa. Aquelas pessoas não estão praticando generosidade porque recebeu uma direção apostólica. Aqueles irmãos não estão praticando generosidade porque alguém os direcionou a fazer assim. Eles estão fazendo voluntariamente. Mas por que aqueles irmãos estão fazendo assim? Quando pagamos um imposto
estamos sendo obedientes e não generosos. Quando nós pagamos um imposto, estamos sendo obedientes e não generosos. Olha aqui para mim. Quando você faz, porque você, de certa maneira, está fazendo por obediência, e se não houvesse uma determinação das Escrituras para você fazer, você não faria. É isto que diz sobre pessoas que até contribuem, mas não por uma ação do coração, mas apenas como uma ação de obediência, de maneira que, quanto é que a lei manda eu dar? Quanto é que Deus manda eu dar? Onde eu devo dar? Até quando eu devo dar? Na ausência de um mandamento, pode ser que você e eu não nos coloquemos à disposição de fazê-lo. Mas eu digo para você, quando você cumpre apenas um mandamento, isto é obediência, mas nem todo mundo que é obediente é generoso. Você pode ser alguém que sempre disse assim, já encontrei muitos cristãos ao longo desses meus muitos anos de fé. Pastor, eu sou dizimista fiel a minha vida inteira. Por que está acontecendo tal coisa comigo negativamente falando? Porque na cabeça desse indivíduo, ele paga tributos para ter a sua recompensa. Uma relação de barganha. Por isso ele faz conta dos centavos. Ele não consegue ajudar uma pessoa além do normal. Quanto custa a sua casa? Se você não estivesse apertado, quanto custaria a sua casa? Se você não tivesse necessidade de vender por uma urgência, quanto você venderia a sua casa? Qual é o valor de mercado da sua casa? E aí nós aproveitamos pessoas que estão passando extrema pobreza e necessidade, e nós aproveitamos dessa pessoa para comprar o que ele tem para vender a um valor que seja bom para quem está comprando, mas péssimo para quem está vendendo. E aí eu compro esse imóvel, essa alguma coisa, que custaria 30x, eu compro por 10x, e eu venho aqui, pego o microfone e dou testemunho aqui na igreja, como uma bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus. Porque nós aprendemos aqui que prosperidade no reino de Deus é abundância para todos. Na próxima oportunidade eu vou pregar para vocês, eu quero pedir para você fazer o serviço de casa aí, Deuteronômio capítulo 15. Irmãos, o reino de Deus é diferente do império das trevas. O reino de Deus não usa de alguma vantagem para lucrar em cima do outro. Por isso eu disse assim, aqui para os irmãos, quando pagamos um imposto, estamos apenas obedecendo, mas obedecer não é o mesmo de ser generoso. Você pode ser um dizimista, um ofertante, alguém assim, e não dar carona para ninguém, por exemplo. Não ajudar ninguém. Não consegue estender a mão. Mas o que o Evangelho está ensinando, o que está acontecendo aqui não tem a ver com a ação de obediência a algum mandamento explícito aos irmãos ali da Macedônia. Foi uma ação que nasceu no coração deles. Mas o que é que está por trás disso? Eu coloquei aqui o que está escrito, ponto 2 aí. A graça concedida. Texto, capítulo 8, versículo 1, Paulo fala assim, eu quero contar para vocês sobre a graça que Deus concedeu. Eu e você não somos capazes da generosidade como Deus é generoso. Eu e você damos conta de dar um copo d'água, mas não damos conta de
a não ser que o nosso baldezinho de água não seja colocado em risco. A não ser que o meu recurso não seja colocado em risco, mas eu posso te dar alguma coisa que realmente não vai me fazer falta. Mas dificilmente nós nos colocaríamos em situação de risco para socorrer pessoas que nós não conhecemos. Pessoas que nós não temos afeição, que nós não temos relacionamento. Dificilmente faríamos isso. Nós precisamos de um apelo emocional para ajudar. No entanto, o que nós estamos vendo é que um grupo de irmãos da Macedônia estão ajudando pessoas que elas não conhecem. Eles não fazem a menor ideia de quem sejam. Eles estão impelidas a se dar, a ajudar a pessoas que eles não sabem se elas merecem ou se não merecem. Elas só sabem o seguinte: eu olho aqui, eu vejo 2 camisas, alguma coisa está me impelindo a dar a outra. Meu bem, eu estou sentindo aqui uma necessidade de fazer algo. Sabe, aqueles irmãos da igreja de Atos dos Apóstolos, eles não venderam as suas posses e bens porque eles queriam, assim, negociar na cidade. De repente, a esposa e o marido, penso eu, que chegaram no final do dia, sabendo o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, e começou a conversar, e foi algo assim espontâneo no meio da igreja. Mais de 3.000 irmãos se converteram ali no início da igreja de Atos, e eles sabiam, porque havia pessoas que moravam nos escombros dos muros, e eles viam seus irmãos ali, e eles viam as suas vidas, falaram: meu bem, nós temos esse camelo. Vamos vender esse camelo. Vamos comprar um jegue, não sei qual era mais caro na época. Vamos comprar algo menor. Para quê? Para a gente ajudar os nossos irmãos. Mas isso é loucura. No mundo em que você é estimulado a enriquecer-se cada vez mais, o evangelho vai por outra rota. O evangelho vai na rota de te ensinar o seguinte: por que você tem tanto assim? Por que Deus está te dando isso? E aí você pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com os recursos que o Senhor deu a mim? Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Presta atenção, irmãos. O fruto do evangelho não é resultado de esforço humano. O que os discípulos de Jesus são capazes de fazer na vida não é explicado em nós. O que os discípulos de Jesus são capazes de fazer na vida por Deus e para os outros é explicado na graça concedida. Você perguntar para um jovem nosso aqui da comunidade: como é possível você namorar sem você pecar? Ele vai dizer: eu não sei, mas existe uma outra lógica no meu coração. Existe uma outra lei dentro da minha alma que eu não concordo comigo com relação aos meus impulsos. Eles deram não por obrigação legal, mas como um resultado da obra de Deus em seus corações. Nunca venceremos o egocentrismo sem que sejamos alvos da graça de Deus. Nunca. Nunca venceremos o egocentrismo sem que antes sejamos ministrados pela graça de Deus. De você se dedicar a uma causa, a alguém, impelido, a não ser que você seja soprado por Deus, a não ser que haja uma ação de Deus na sua vida, você não consegue vencer esse caminho natural dos nossos corações de pensar apenas em nós, da nossa casa, da minha vida, do meu eu. Mas convenhamos, de todos os dons, a generosidade é o que mais
não é o que mais buscaremos receber de Deus. De todos os dons que nós podemos receber de Deus, ser generoso não é o que mais desejamos ter. Porque generosidade não é sinônimo de receber coisas de Deus. Generosidade, fé, para nós tem a ver com receber coisas de Deus. Mas o Evangelho nos ensina que não. O Evangelho nos ensina que daquilo que nós recebemos de Deus, nós passamos a ser fonte para as outras pessoas. Por isso nós queremos dom de cura, dons de milagre, dons de qualquer outra coisa. Mas será que nós faríamos campanha de Daniel para sermos generosos? Para dar, para abençoar os outros? Quanto do tempo que nós temos, nós tiramos para ajudar pessoas? Para ajudar alguém, aconselhar alguém, abraçar alguém, ajudar alguém, se envolver com a vida dos outros para benefício delas mesmas e nenhum benefício para nós mesmos. Será que havia um lugar propício para que a graça fosse mais eficaz? Será que existe um ambiente propício na vida dessa igreja para que a graça de Deus na vida deles fossem eficazes? E eu coloco aqui para você o ponto 3. O capítulo 8, versículo 5. Quero ler com você aqui esse ambiente, que ambiente é necessário para que a graça de Deus se transforme em generosidade eficaz em nós. Olha só o que esses irmãos fizeram. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. Por que aqueles irmãos são tão generosos? Porque eles deram-se a si mesmo ao Senhor. Eles não trouxeram o seu envelope de oferta. Eles se tornaram a oferta. Eles se entregaram. Eles disseram: a minha vida é para o teu propósito. Eu me entrego a ti. A minha vida para ti, Senhor. Eu sou a tua oferta. Por que eles fizeram? Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Não é que eles deram algum recurso, alguma ajuda. Não é que eles patrocinaram alguma coisa. Eles ajudaram. É que acontece aqui, por exemplo, nas nossas reuniões, aqui, como chama? Festa Vida mesmo. Quantos irmãos, né, nas nossas ações de sociais, nossa ajuda para a comunidade, nós vamos fazer churrasquinho. Aí o irmão dá o churrasquinho, trabalha para assar o churrasco e ainda paga o churrasco. É lindo isso, cara. É lindo isso na vida da igreja. Porque geralmente as pessoas saem para tomar um lanche, saem 5 amigos para tomar um lanche. Aí chega lá, sabe, vamos repartir. O cara fala: eu não tomei coca. Olha, esse suco aí você tira porque eu não tomei suco, vamos deixar, só comi batata frita, viu? E aí você fala: não vou pagar esse valor todo porque eu só comi uma batatinha frita. Eu não vou ajudar nessa despesa não, porque eu não vou nem comer mesmo. Por que eu vou contribuir com tanto? Eu nem vou num ajuntamento nesse lugar. Sabe, mas o Evangelho é outro caminho. O Evangelho não é assim: eu vou ajudar porque eu estou lucrando com isso. A pessoa generosa, que é fruto do Evangelho, ela não pensa desse jeito, nessa categoria das continhas. De por que eu estou contribuindo. Eu estou dando isso porque, de certa forma, eu comi isso. Não é assim que ele pensa. Ele pensa: e quanto é que está faltando aí para pagar a conta? Vê aí quanto é que está faltando. Aí ajunta o pessoal que faltar por minha conta. Ele não se sente injustiçado, porque ele não pensa nessas categorias de justiça retributiva.
ele pensa em como é que ele pode ser útil. É natural, é uma ação de Deus no coração deles, porque eles se deram ao Senhor. E o Senhor é desse jeito. Eles se deram ao Senhor. E isso é o lugar exatamente aonde a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. E o ponto crucial é que a sua generosidade material foi concedida, motivada pela entrega de si mesmo ao Senhor. Por que eles são assim? Porque eles se entregaram ao Senhor. Será que a nossa avareza não é um sinônimo de que nós ainda não nos entregamos totalmente ao Senhor? Será que ainda Mamon controla boa parte da nossa decisão, das nossas ações de ajuda na vida, em que a gente precisa de retorno para que a gente possa ajudar? Eu não sujei, então não vou limpar. Não é assim que a gente faz em casa? Ah, não fui eu que sujei, então não vou limpar. Não foi eu que fiz, então não vou ajudar. Quem pariu Mateus? Que embale. Isso aí é problema seu. Não é que a gente não sabe, a gente não discerne que há coisas que eu te ajudo te mostrando que aquilo você tem que envolver porque realmente é um problema teu. Mas não é assim, um problema teu e eu vou ir às costas para você. É mais um discipulado e um acompanhamento de ensinar o filho a fazer aquilo que ele tem que fazer, mas é uma participação comunitária. Não é cada um para si. Cada um para si, Deus para todos, é no reino do Mamon. No Evangelho a dívida é nossa, ainda que não foi a você que tenha contraído a dívida. Mas como que é possível viver assim, pastor? Não é. É só se a graça de Deus for concedida a nós. Porque ninguém vende os seus bens para ajudar a outras pessoas. Ninguém se empobrece para enriquecer os outros, a não ser que a graça de Deus se mova nas nossas vidas. E aí a gente vê esse ambiente ideal para a graça de Deus agir. Carência extrema, que é um mundo em desigualdade, um mundo que nem todo mundo come, um mundo nem que todo mundo tem condições de vestir roupa, é um mundo de carência extrema, impossibilidade, porque a pobreza daqueles irmãos era profunda, e a entrega da vida ao Senhor. Veja só, bem-aventurado é os pobres, bem-aventurados são os pobres, que têm perto dele alguém do reino de Deus. Bem-aventurado quem tem fome, se ao lado de quem tem fome tem alguém do reino de Deus, ele não vai mais passar fome. Ele não vai mais passar sede. Essa pessoa não vai se sentir mais abandonada, desprezada, porque tem alguém ali para mover-se de alguma maneira para que aquelas pessoas que precisam de alguém possam agir. Quantas vezes nós vimos alguém batendo na outra, e a gente passa e olha e vê aquele ato de violência, a gente diz, eu não vou me meter, porque pode ser que ele esteja armado, e ele vai sacar da arma e essa bala vai me pegar. Porque nós pensamos o seguinte, não posso me envolver, porque senão uma tragédia vai acometer a mim. E aí nós vamos desenvolvendo um mundo em que a luz não brilha nas trevas. Porque nós aprendemos na igreja evangélica que ser luz é ter roupa moralmente bem colocada. É não beber, é não fumar, é não trair. Só coisas morais. Não tem a ver em a tristeza do outro penetrar na minha alegria. E o evangelho é chorar com os que choram. Você está bem. Tem um irmão chorando, alguém chorando. O evangelho diz assim, para que a tristeza daquele irmão, a lágrima daquele irmão, a dificuldade daquela irmã,
interfira no seu status quo. Interfira na sua bonança. Por isso o evangelho da prosperidade visa abundância pessoal e não abundância compartilhada. Neste ambiente de escassez, de profunda impossibilidade e de gente que se entrega ao Senhor, vai haver ação da generosidade ali. Nesse ambiente, Deus é capaz de fazer nos nossos corações de gente entregue qualquer coisa. A gente é capaz de fazer coisas absurdas, porque nós nos entregamos ao Senhor. Pedi para o Lucas vir aqui, por favor. Penúltimo, Paulo faz um convite à igreja de Corinto. Paulo desafia a igreja de Corinto a participar desse ato de generosidade. Olha o versículo 7. Olha aí, coloca por favor. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância. Irmãos, isso aí para mim foi tão difícil. Quando eu estava estudando esse texto. Foi tão difícil para mim. Veja aí, para você ver. Paulo está falando sobre a igreja de Corinto. Como é a igreja de Corinto? Aqueles irmãos de Corinto, em tudo, eles manifestam abundância. Paulo está falando de escassez e abundância, se você reparar no texto. Irmãos que têm escassez sendo abundante em generosidade. E Paulo vai falar desses irmãos, esses irmãos que têm abundância. Em quem eles têm abundância? Os irmãos de Corinto. Vocês manifestam abundância na fé, são bons de pregação, conhecem a Bíblia como ninguém, sabem pregar bem, sabem a doutrina certa, sabem o que é heresia, o que não é heresia. Vocês conhecem as Escrituras, são zelosos das Escrituras, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, aí Paulo diz assim, eu queria chamar vocês, para vocês serem também abundantes nesta graça de dar. Sabe, irmãos, falo isso com muito pesar no meu coração. Pode ser que sejamos excelentes em entender e pregar a palavra de Deus. Pode ser que sejamos criteriosos na doutrina e na santidade. Pode ser que sejamos muito honestos. Não tem jeito de ser muito honestos, não é só honestos. Pode ser que você seja um homem e uma mulher honesta. Um homem trabalhador. E até ajuda ali, aqui e acolá, de alguma forma. É aqui esses irmãos de Corinto. Pode ser que nós tenhamos estas virtudes. Pode ser que sejamos bons de oração e devoção, jejuns, e ainda assim não sermos generosos. Que temos uma dificuldade muito grande quando a questão é dinheiro. Quando mexe no nosso bolso de alguma maneira, quando exige de nós algum tipo de desconforto, nós somos capazes de oferecer nosso corpo para ser queimado. Nós somos capazes de muitas coisas, mas desde que não mexa no meu dinheiro. E mais uma vez, irmãos, não estou ensinando os irmãos a dar dinheiro aqui na igreja somente. Eu quero que a gente seja mais responsáveis no nosso dar. Mas eu estou falando de algo que é superior a isso. É de Deus transformar o meu coração em um coração bondoso. Um coração bondoso. Pode ser que sejamos bons e não generosos. Paulo diz, destaquem-se também nessa graça de contribuir. Seja alguém conhecido por causa da sua bondade. A ponto das pessoas
perguntarem assim: eu não sei como é que não acaba o recurso daquele casal, daquele irmão, daquela família, porque nunca vi gente dar tanto como eles dão. Eu não sei por como é que sempre os vejo prosperar mais ainda, porque é impressionante como eles dão. Às vezes nós vamos, um ato assim de ajuda para alguém que precisa, a gente vai pôr no grupo: estamos precisando de fazer alguma coisa. Geralmente as pessoas que ajudam são aquelas pessoas de menor posse. Mas tem irmãos que ajudam tanto, tanto, tanto sempre, que eu fico pensando: como é que nunca acaba? Como é que Deus cuida tanto assim que nunca acaba? Paulo diz: eu queria pedir que vocês se destaquem nessa graça de contribuir. Vamos limpar a igreja, você diz: eu estou aqui presente para ajudar. Vamos ajudar, você está apto para ajudar. Paulo chama esses irmãos para fazer isso, versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7, versículo 8 agora. Não vos falo de forma de mandamento. Vamos dizer essa frase? Não seria uma boa oportunidade para o Paulo ensinar sobre dízimo? Ó, irmãos, traga aí os seus dízimos, que através dos seus dízimos nós vamos ajudar os irmãos. Não, ele não fala assim. A teologia do apóstolo Paulo não é mandamento. A teologia do apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui, a teologia do apóstolo Paulo é entendimento. É entender e compreender e assimilar o evangelho na alma, no coração. É uma ação da graça que ultrapassa mandamentos. Ultrapassa regras. Ultrapassa normas. Eu lembro do meu sobrinho outro dia que ele saía de casa no tempo de frio, filho da Laine. Tempo de frio, ele chegava depois em casa: cadê sua blusa? Ah, eu dei para alguém na rua. Cadê seu sapato? Chega descalço em casa: eu dei para alguém na rua. Mas como assim? Aquele tênis, aquela blusa? Dei. Mas eu te dei aquela blusa com tanto carinho. Pois é. Eu não aguentei, eu vi aquela pessoa com frio e eu fiquei com frio. Como que se explica isso? Qual o mandamento que tem isso? Paulo diz: não falo isso na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Quem ama não precisa de mandamento, irmão. Só quem não ama que precisa de mandamento. Não matarás. Quem ama não mata. Quem ama protege. Quem ama se entrega. Próximo versículo. Próximo versículo, por favor. Versículo 9. Pois conheceis o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não vai lá para Malaquias. A teologia do apóstolo Paulo não é Malaquias. A teologia que o apóstolo Paulo coloca aqui sobre generosidade tem a ver com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: pessoal, olhem para Jesus, veja Jesus. Nós somos discípulos não de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. O que Jesus fez? Olha, está escrito lá, ó: sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando eu li esses textos, eu falei: Senhor, eu falei para Fabiana, eu vou pregar um tema lá que, sabe, é muito difícil. Ser generoso é empobrecer-se do que tem, para ajudar quem não tem naquilo que eu tenho, a ter também. Pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser um elogio, sabia? Um reconhecimento, um muito obrigado. Um abraço sincero de gratidão. Eu não sei se vocês já viram assim nos Instagram, as professoras ensinando
os adolescentes a ligar para suas mães para dizer que ama elas. O que foi, minha filha? Você está me ligando na hora dessa? Não, mãe. A hora que ela começa a falar, ela começa a chorar. Não, mãe, eu estou te ligando para dizer que você é tudo para mim. Estou te ligando no meio desse... O cara está lá trabalhando, imagina você trabalhando. Um dia eu fiz isso com os colegas, com os meninos lá no Goiás. Eu falei, eu queria que você, sabe, você mandasse uma mensagem de áudio para o seu pai. E eu dava as palavras para eles. É muito importante a generosidade de você reconhecer o outro. É mais do que pedir por favor, é mais do que isso. É coisa da sua entranha, do seu coração, de você agradecer, de você reconhecer, de você ver no outro qualidades e de você honrar isso, de você valorizar isso. Não é assim, você fez mais do que a sua obrigação, ainda que seja, mas nós não somos secos assim. Nós não somos secos assim. Talvez você tenha um papai e uma mamãe que está longe de você, um irmão que está lá no outro lugar, uma prima, um primo, alguém, um amigo, um ex-chefe, alguém que te ajudou, alguém que te abençoou, alguém que é caro para o seu coração. Não custa você ligar e dizer, olha, você fez por mim, eu quero te agradecer pelo que você fez. Porque a generosidade é uma ação de que você se empobrece para que o outro tenha. Você cede espaço. Você permite que o outro tenha acesso ao que você tem. Seja informação, seja qualquer coisa, meus irmãos, não só dinheiro. Cristo é a teologia do apóstolo Paulo. A teologia da generosidade de Paulo é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olhem para Cristo e imitem a sua entrega ao Pai e a sua maravilhosa oferta feita por nós. Ele era rico e se fez pobre. Precisamos desejar essa graça. O que seria da nossa igreja se nós orássemos mais, pedindo a Deus, Deus, me dê a graça de ser generoso. Faz de mim uma mulher generosa. Faz da nossa família, família generosa. Faz da nossa vida, vida generosa. Faz da minha vida uma bênção para outras pessoas. Que outras pessoas tenham acesso àquilo que eu tenho, à sabedoria que o Senhor me deu. Ajude-me a ajudar os outros. Sabe, irmão, ao invés de nós irmos para o pocinho pedir um copo d'água, a gente começar a fazer igual Jesus fez. A gente chegasse para outras pessoas da vida e pedir a ela alguma coisa e a gente dissesse, se tu souberas sobre o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu me pedirias, eu te daria água viva. Porque agora eu sou um rio a jorrar, um poço a jorrar. Não vai acabar nunca. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os frutos da generosidade, para concluir aqui, para andar mais rápido, que é ações de graças, que é acreditar que Deus é o suprimento. Ele fala assim, aquele que dá semente ao que semeia. Ele está dizendo, não tenha medo de você dar o fruto, porque eu vou te dar sementes, e vou fazer aumentar isso. Será que Deus encontraria aqui nessa noite, em mim e em você, pessoas que desejam essa graça da generosidade? E se você ir para o final do capítulo 9, por favor, capítulo 9, último versículo, para a gente encerrar com esse texto. Capítulo 9, último versículo, não sei se é o 15, é o 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E qual é o dom inefável de Deus? O dom que não se pode falar por palavras. Graças a Deus por Jesus, o presente que Deus deu para nós.
Eu já vi irmãos chorar na minha frente por gratidão. Por gratidão. Pela igreja, pelos irmãos. Porque acolheram. Porque mandou uma cesta básica. De vez em quando acontece aqui na nossa comunidade. Ah, meu carro... Cadê seu carro, irmão? Cadê seu carro, irmão? Estou te vendo sem carro para a comunidade. Cadê seu carro? Ah, pastor, estragou, eu não tenho dinheiro. Não consigo agora. Estou juntando um dinheiro ali. Ah, tá bom. E de repente alguns irmãos, vamos ajudar o irmão fulano? Vamos levantar um recurso aqui, o irmão, vamos ajudar o irmão. Quanto que é, pastor? 3.000 reais. Vamos juntar. E se a gente consegue pagar esse carro, o conserto desse carro para o irmão. E quando o irmão recebe, teve um dia que a gente fez isso, consertamos o carro do irmão, compramos pneus novos para o irmão. E o irmão não sabia como agradecer a Deus por tanta generosidade do Evangelho na vida dos irmãos. Outro dia, um irmão aqui da igreja, ele falou, pastor, o senhor quer que eu ajude com a cesta básica ou com dinheiro? Eu falei, mano, se você puder, com a cesta básica e com o dinheiro. Não, tá bom. Qual é o Pix? E quando eu cheguei para essa mulher, com a ajuda da comunidade, essa mulher, ela não sabia onde ela punha a cara. Eu falei assim, não, isso não existe. Isso não existe. Eu falei assim, na igreja de Jesus existe. Na igreja de Jesus existe. O dom inefável. Nós temos o dom inefável. Nós temos na igreja o dom que não se pode descrever com palavras. Deus deu-se para nós. Deus se deu para nós. E a gente, quando não tem prata e ouro, a gente fala assim, olha cara, eu nem tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Porque se o apóstolo Pedro tivesse prata ali e ouro, talvez ele daria para aquele cara, na porta da igreja lá, na porta do templo chamada Formosa. Mas chegou o momento que ele diz, olha para nós, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se. Quantas pessoas estão talvez esperando de nós uma palavra assim, querido, levante-se. Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Não foi isso que os apóstolos fizeram com algumas pessoas daquele cego? Jesus, talvez a gente não pode fazer o sobrenatural, mas nós podemos levar. Nós podemos dar o que nós temos. E nós temos Jesus, nós temos a fonte. Olha, eu não sei o que fazer, mas eu posso orar por você. Eu fiquei sabendo da sua mãe, eu posso fazer alguma coisa? Você quer que eu leve no médico? Eu posso fazer alguma coisa por você? Como é que está você agora? Eu estava passando por uma depressão muito profunda. Quando eu cheguei aqui na comunidade. E a irmã Carmen, quantas vezes me ligou? Está precisando de um remedinho, Robson, pastor Robson? Como está a sua pessoa? E no outro dia, e depois na outra semana, como você está? O que eu posso fazer por você? Por isso nós cremos, não na teologia da prosperidade, para ensinar você a ser rico, com seus iates, com suas casas, com a sua fortuna, e cada um busque a sua bênção. O Evangelho de Jesus é, sendo rico, se fez pobre por amor. Quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida à igreja de Nova Vida. Que apesar das suas necessidades, tem transbordado em abundância de riqueza para acudir os necessitados. Quando você traz aqui o seu envelope de oferta e dízimo, nós não prometemos para você que tudo vai dar certo na sua vida. A gente diz assim, irmãos, é assim que vive. O que eu vou ganhar com isso?
Você já ganhou, irmão, o privilégio de doar. Aqui e fora daqui. Um dia um querido irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou aqui com o meu dízimo. Mas o irmão fulano sabe, eles não tem 2 meses, 3 meses que eles não fazem a despesa da casa deles. Eles não têm, assim, está com uma dificuldade extrema. Eu falei: irmão, o dinheiro é teu, querido. Se você quiser dar o dízimo aqui, a gente vai juntar esse dinheiro que você está dando com os outros que deram, a gente vai lá acudir o irmão. Mas se você quiser pegar o seu dízimo e dar para o irmão, também o dinheiro é seu. Você faz com o seu dinheiro o que você bem quiser. Eu não sei nem se você é livre, meu irmão. Mas o que é que Deus pensa? Deus manda a gente acudir os outros. Eu queria chamar você nessa noite para clamar a Deus: Senhor, em nome de Jesus, me visite com generosidade. Por favor, olha aqui para mim, irmão. Deus não tem um pouquinho de misericórdia para você. Deus não tem um pouquinho de bondade para nós. A gente não quase empata assim, sabe, a minha necessidade de Deus e o recurso de Deus para mim. A gente não quase empata, quase que não deu nesse mês dele me perdoar. Ele diz assim: Robson, perdoa o seu irmão 70 vezes 7 por dia. Mas quanto a Deus, Ele diz que as misericórdias deles não têm fim. Nessa noite, talvez você veja aqui nesse lugar para receber, mas mais bem-aventurado é dar. Seja um doador, seja alguém abençoador. Aprenda a ser generoso com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça e orar um pouquinho? Ore, fale com Deus: Senhor, visita o meu coração, a minha casa, a minha família, a mim mesmo, com essa graça da generosidade. Não me faça acreditar que aquilo que eu faço já é muito, Senhor. Sabendo que Tu me fizeste ser um rio. Tu colocaste em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. Ah, Senhor, queremos ser bênção onde quer que a gente vá, como alguém que não está à procura de se dar bem, porque nós já encontramos o tesouro, Senhor. Nós já encontramos a razão da nossa vida. Senhor, nós já encontramos aquilo que nos satisfaz, é o Senhor mesmo. Tudo que o Senhor colocar às nossas mãos, nós queremos desfrutar, agradecer e distribuir. E eu sei, Pai, que aquele que pouco semeou, pouco também ceifará. Mas aquele que semeou com abundância, também com abundância ceifará, Senhor. Não queremos fazer da nossa fé um comércio, mas queremos, ó Deus, entender que o Senhor não é avarento em nos dar, porque sabe que através disso o Senhor vai abençoar tantas pessoas. Abençoa a Nova Vida de Goiânia, Senhor, com todos os recursos. E desperta o nosso coração para tocar em todos os recursos, seja para a salvação eterna, seja para a salvação circunstancial. Senhor, nos ensine a socorrer famílias que estão à beira, ó Deus, do divórcio. Nos ensine a socorrer pessoas que estão em depressão. Nos ensine a ser ouvidos que ouvem o clamor do aflito. Que a nossa vida seja usada por Ti, Pai, a nossa escassez profunda, como é a igreja de Macedônia, a sua profunda pobreza possa redundar em riqueza para a glória do Teu nome, Senhor. Ah, Deus, opere milagres, maravilhas nas nossas vidas, não para que a gente seja uma represa que vai represando e represando para ter mais e mais para si próprio.
mas que haja, Senhor, um borbulhar, como uma fonte que pinga e jorra, e jorra, e jorra na vida das pessoas, e quanto mais temos, mais distribuímos para o louvor da sua glória, nesse fluxo, meu Deus, em que somos agraciados, somos abençoados para abençoar, porque a quem muito é dado, Senhor, a quem muito é dado. Dê muito aqui para irmãos e irmãs, dê muito aqui para empresários, dê muito a eles, meu Deus. Prospere o caminho dos empresários, das irmãs, prospere o caminho deles e faça-os muito prósperos, que eles possam dilatar a sua visão e querer crescer mais e mais e mais, com o objetivo de que, Senhor, eles vão ser canais de bênçãos e de rio que flui na vida de outras pessoas, sendo patrões que fazem muito mais do que qualquer outro patrão faz. Senhor, nos ensine a fazer a sua vontade. Senhor, nos ensine a ser como Jesus. Nos ensine, Senhor, a fazer o teu querer. Nos ensine, Senhor, a abençoar. Nos ensine a nos entregar a Ti. Ah, Deus, eu ouço ainda a Tua palavra dizendo para nós, Pai, que eles fizeram isso porque se deram primeiramente ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. E que cada um contribua, não no que não tem, cada um contribua com aquilo que tem, com aquilo que recebeu do Senhor. Deus, eu oro para que a nossa atitude para com a igreja local seja uma atitude da nossa vida de maneira mais generosa. Começar em mim, Senhor, começar na minha esposa, nos meus filhos. Nos ensine a não fazer continhas para reter. Nos ensine, Senhor, a confiar que esse rio não seca, que essa fonte não seca, que quanto mais eu sou abençoado, eu posso abençoar, eu posso ajudar, sem medo de faltar, sem medo de não ter, porque aprendemos, como teu servo, apóstolo Paulo, Senhor, nós queremos orar, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por aflição ou ter abundância. Eu aprendi o contentamento, Senhor. Dá-nos essa graça nessa noite. Dá-nos essa graça nessa noite. Sopra o teu espírito de vida, de poder e de milagres nessa igreja. Sopra o teu espírito que transforma corações. Sopre o teu poder que faz da gente parecida com Jesus Cristo. Sopra sobre nós, do menor entre nós ao maior, entre o mais novo e o mais maduro. Sopra essa graça bendita da gente não achar que estamos dando demais de nós, que estamos sacrificando demais, que estamos cansados demais para ajudar. Ah, Senhor, que possamos orar assim, de boa maneira. Me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas, até que Cristo seja formado em vós. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre as nossas casas. Seja Senhor do nosso comércio. Seja Senhor da nossa empresa. Seja Senhor da nossa família. Seja Senhor da empresa onde nós trabalhamos. Seja Senhor dos nossos negócios. Que o teu nome seja honrado, glorificado depois que alguém faz negócio com a gente, Senhor. Que eles venham nos perguntar a razão de sermos assim, para que a gente possa mostrar a luz, para que a gente possa mostrar o nosso Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em perdoar, que é rico em ser compassivo, que é rico em desejo de dar. Que alguém perto dele não passa fome, que alguém perto dele não passa sede, que alguém perto dele não fica cego eternamente, que alguém perto dele, ainda que esteja morto, viverá,
que os ventos se acalmam, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais além do que aquilo que nós podemos pensar, que o nosso Deus não é pau e pedra, que o nosso Deus é vivo e todo poderoso, que o nome dele é Jeová Jireh, o Deus que sustenta, o Deus que provê, o Deus que socorre, o Deus que está presente em nós, na vida da igreja, na vida dos seus discípulos. Glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Exalte o teu nome através das nossas vidas. Senhor, também queremos te pedir perdão. Queremos te pedir perdão porque nos tornamos senhores das nossas posses. Nós que determinamos o que e quando para quem. Te pedimos perdão pela avareza. Te pedimos perdão pelo controle em sermos senhor dos nossos recursos, do nosso tempo, e não nos submeter a Ti, Senhor. Te pedimos perdão desse pecado, Jesus. Somos discípulos Teus e não da avareza. Somos discípulos Teu que amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho, deu de graça, deu sem impor, deu sem cobrar, para salvar, para redimir, para nos fazer o bem. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade.